Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio número 6 do estudo do livro Obras Póstumas, que é uma continuidade das obras fundamentais do Espiritismo, também uma obra fundamental, já que traz tudo aquilo que Kardec estava trabalhando quando desencarnou, e ele deixou uma instrução muito clara para serem publicados estes trabalhos. Estamos na primeira parte e no capítulo sobre manifestações dos espíritos. Hoje nós vamos ver sobre manifestações visuais. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível, tendo isso de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, mas que nunca vimos. Pode também, como alguns fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, quer por uma espécie de condensação, quer por uma mudança na disposição molecular. Pode mesmo adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível e retomar instantaneamente seu estado etéreo e invisível. É possível fazer-se ideia desse efeito pelo que acontece com o vapor, que passa do estado de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito, e não de uma causa física exterior, como se dá com os gases. Quando um espírito aparece, é que ele põe seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Entretanto, nem sempre basta a vontade para fazê-lo visível, é preciso, para que se opere a modificação do perispírito, o concurso de umas tantas circunstâncias que dele independem. É preciso, ademais, que ao espírito seja permitido fazer-se visível a tal pessoa, permissão que nem sempre lhe é concedida, ou somente o é em determinadas circunstâncias, por motivos que nos escapam. Veja-se, O Livro dos Médiuns, segunda parte. Capítulo V. Outra propriedade do perispírito, peculiar essa sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo, ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Eles visitam o preso no seu cárcere tão facilmente como visitam a um que está no campo a trabalhar. Então nós já temos aí, a gente viu no episódio passado falando sobre o perispírito, o que era. Agora a gente está vendo sobre as manifestações visuais, que o perispírito ele tem a capacidade de se materializar, não é? Emprestar. A gente estuda muito isso no Livro dos Médiuns. Aqui no canal tem episódios que estudam, então se você está interessado, dá uma acompanhada lá. Lá não, aqui. E o perispírito ele pode se materializar ou desmaterializar, entrar em qualquer lado, em qualquer lugar. Então é uma propriedade comum, né? Espíritos que não fazem isso é porque não sabem fazer, não porque não podem, né? E algumas vezes não é permitido por algumas razões que a gente não vai compreender, mas faz parte aí da existência e do trabalho de cada um. Isso é bem interessante. As manifestações visuais ocorrem ordinariamente durante o sono, por meio dos sonhos. São as visões. As aparições propriamente ditas dão-se no estado de vigília, estando aqueles que as percebem no gozo pleno de suas faculdades e da liberdade de usar delas. Apresentam-se, em geral, sob forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e imprecisa. Então, você tem diversos tipos, né, de manifestações visuais. Nos sonhos, muitas vezes, a gente está vivenciando em outros mundos, conversando com outros espíritos e continuando aí estudando ou fazendo o nosso trabalho ou indo para aquilo que a gente se afina, que o nosso espírito se afiniza, né? Quando estamos acordados e temos uma visão, aí sim a gente pode chamar de vidência ou uma aparição, né? Com esse nome.
e que muitas das vezes é como se fosse um estado vaporoso. Engraçado que os filmes refletem isso muito bem, né? Você vê pelo espírito. Mas também pode ser uma materialização completa, que você não vê nada atrás do espírito, e às vezes, né, no caso de crianças, nem sabem distinguir o que é espírito e do que é pessoa física aí na sua frente. Frequentemente, não passam, à primeira vista, de um clarão esbranquiçado, cujos contornos pouco a pouco se acentuam. Doutras vezes, as formas se apresentam nitidamente desenhadas, distinguindo-se os menores traços do rosto, ao ponto de poder-se descrevê-lo com precisão. Os ademanes e o aspecto assemelham-se aos que o espírito tinha quando vivo. É muito comum, né, que o espírito, até querendo ser identificado, apareça com o corpo, com as vestimentas, do jeito que era quando vivo. Porque não vai interessar se aparecer como era 10 encarnações passadas, ninguém vai reconhecê-lo, né? Às vezes o espírito nem consegue fazer essa modificação do seu próprio perispírito, então por isso vai aparecer como esteve da última vez. Podendo assumir todas as aparências, o espírito se apresenta debaixo daquela que mais reconhecível o possa tornar, se o quiser. É assim que, embora como espírito nenhuma enfermidade corpórea lhe reste, ele se mostrará estropiado, coxo, ferido com cicatrizes, se isso for necessário a lhe comprovar a identidade. O mesmo se observa com relação ao traje. O dos espíritos que nada conservam das fraquezas terrenas, aquele de ordinário consta de amplos panos flutuantes e de uma cabeleira ondulante e graciosa. A miúde os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, como uma auréola, asas os que podem ser considerados anjos, resplandecente aspecto luminoso, enquanto outros trajam as que recordam suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. A figura dos espíritos superiores é bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial e, por vezes, ainda mostram vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios por que passaram, sendo-lhes essas aparências uma realidade. Isto é, julgam-se quais aparecem, o que é para eles um castigo. Vamos entender o seguinte: o perispírito é amplamente plástico, né? Então pode dar a forma que quiser. O espírito pode aparecer, os mais iluminados, né, os mais felizes aparecem, e na história a gente chama-os de anjos, com auréola, com a fronte luminosa, porque é onde tem a nossa glândula pineal, né, que pode se iluminar. Temos aí asas, temos, enfim, um monte de... E assim também como os mais infelizes vão aparecer com formatos de animais e tudo mais. Mas lembrando o seguinte: apenas com a nossa evolução moral, emocional e espiritual é que nós conseguiremos manipular o nosso perispírito. Então aqueles que aparecem ainda feridos, ou com defeitos no corpo físico, etc. e tal, pode ser que, eles queiram parecer o que eram em vida, ou 2, não conseguem parecer diferente disso. Se acreditam ainda que estão doentes ou que estão com um braço faltando, alguma coisa parecida, e não é o caso. Então, nós, com a nossa evolução, nós vamos aprender a comandar a plasticidade do nosso corpo espiritual e assim assumir a forma que a gente bem entende. Quanto menos conhecimento e menos merecimento tivermos, mais a gente é vítima da própria situação. Então, se a gente é muito infeliz, muito mal nesse sentido de assassino, etc., etc., a gente vai aparecer, vai refletir o nosso perispírito, aquilo que a gente é por dentro, né? E lembrando que, aproveite aí que você está escondido num corpo físico. A gente pode olhar para uma pessoa, odiar e falar assim: ai, como eu te adoro, e não mostrar. Mas no mundo espiritual isso vai ficar assim, ó, pulsando. A pessoa vai saber que você não gosta dela, não adianta nem falar nada. Então aproveita esses momentos de anonimato escondidos no corpo físico, porque isso vai passar, ou se vai. O espírito que quer ou pode realizar uma aparição toma por vezes o mais precisa, de semelhança perfeita com um sólido corpo humano, de sorte a causar ilusão completa e dar a crer que está ali um ser corpóreo. Em alguns casos e dadas certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, isto é, pode-se tocar, apalpar a aparição, senti-la resistente como um corpo vivo e com o calor que se observa neste.
o que não impede que ela se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Pode, pois, uma pessoa estar em presença de um espírito, trocar com ele palavras e gestos ordinários e supor que se trata de um simples mortal, sem suspeitar sequer que tem diante de si um espírito. Aí, o que eu falei antes, né? Necessariamente os espíritos não têm só aparência de espírito fantasmagórico. A pessoa pode ser tocada, abraçada. Já foram feitas inúmeras experiências, inclusive que o espírito coloca a mão em uma cera quente, essa cera endurece, e aí depois eles fazem um molde de gesso, por exemplo, ou de algum material que dá até para tirar as digitais do espírito. As pessoas materializados, espíritos materializados, dá para sentir o calor do seu corpo, se a sua mão está suada, dá para sentir o toque, dá para abraçar, dá para sentir o coração batendo, enfim, é o espírito quem manda. Aconteceu uma coisa muito engraçada agora, que você deve estar notado, se não notou, aconteceu só aqui, que eu uso uma inteligência artificial para fazer a leitura, né? Assim eu fico só com as explicações, que eu carinhosamente chamo de Zezinho, mas é a Siri. E de repente começou a falar assim, pode realizar uma aparição só uma por vez. Eu falei, epa, será que nós temos um espírito aqui se materializando na voz? Ficou meio assim, Ghostbusters, tangaranganana. Divertido? Por que não? Pode ser, pode acontecer, estamos estudando, tá tudo certo. Mas vamos continuar aqui. Qualquer que seja o aspecto sob que se apresente um espírito, ainda que sob forma tangível, pode ele, no instante em que isso se dê, somente ser visível para algumas pessoas. Pode, pois, numa reunião, mostrar-se apenas a um ou a diversos dos que nela estejam. De dois indivíduos que se achem lado a lado, pode acontecer que um o veja e toque, e o outro nem o veja, nem o sinta. Isso é o quê? Mágica? Não, é tecnologia. Mentira. Isso são as características do perispírito, e o espírito se manifesta como ele bem entende, para quem ele bem quiser, tá? Continuando. O fenômeno da aparição a uma só pessoa, entre muitas que se encontrem reunidas, explica-se por ser necessária, para que ele se produza, uma combinação do fluido perispiritual do espírito com o da pessoa. E, para que isso se dê, é preciso que haja entre esses fluidos uma espécie de afinidade que permita a combinação. Se o espírito não encontra a necessária aptidão orgânica, o fenômeno da aparição não pode reproduzir-se. Se existe a aptidão, o espírito tem a liberdade de aproveitá-la ou não. Daí resulta que, se duas pessoas igualmente dotadas quanto a essa aptidão se encontram juntas, pode o espírito operar a combinação fluídica apenas com aquela das duas a quem ele queira mostrar-se. Se não a operar com a outra, esta não o verá. É como se tratasse de dois indivíduos cujos olhos estivessem vendados. Se um terceiro quiser mostrar-se a um dos dois apenas, somente dos olhos desse retirará a venda. A um, porém, que fosse cego, nada adiantaria a retirada da venda. Ele, por isso, não adquiriria a faculdade de ver. Kardec sempre arrasando nos seus exemplos, né? Eu acho que não tenho nada para acrescentar isso, fica muito claro. Só lembrando o seguinte, só há aparições de espíritos para pessoas, porque os espíritos precisam da manipulação da nossa energia fluídica, descoberta há um bom tempo, chamado ectoplasma, por exemplo, ou você põe o nome que você quiser, mas é de uma energia física que o espírito consegue manipular. Portanto, casa assombrada é um lugar onde há espírito se tiver gente. Se a casa estiver vazia e ninguém pelas redondezas, que nenhum espírito pode pegar a energia para movimentar as coisas, não vão aparecer para ninguém, não vai acontecer nada com ninguém. Beleza? Bom, e com isso nós terminamos o nosso estudo de hoje. Nós vamos no próximo encontro continuar nesse mesmo capítulo sobre manifestações dos espíritos, falando sobre transfiguração e invisibilidade. Olha que legal, o assunto está muito bom, só esquenta. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença, até lá, tchau.